De verdade, assim, minha gratidão, né, por vir tratar de um tema que aflige tanta gente e tem tantos mitos, existem tantas histórias quando a gente fala, né, da cirurgia bariátrica, como se fosse, vamos dizer assim, uma certa facilidade, né, e quando a gente sabe que na verdade não é, principalmente quando a gente fala de questões emocionais, do depois, né. Eu vou te deixar muito à vontade, tá? Sinta-se em casa, sinta-se abraçado e acolhido aqui pela gente. Então, assim, eu quero te dar voz para a gente começar a tratar de assuntos que realmente são relevantes para as pessoas. Porque uma das coisas que eu ouço muito é assim, então, peraí, a gente conversa e tal, eu explico sobre o que precisa ser mudado, que não está pautado em comportamento e não está pautado na questão de força de vontade. Fala assim, então acho que eu vou engordar para fazer a bariátrica. Eu queria ouvir a sua voz, né, como especialista, como cirurgião, como médico, sobre esse assunto. Claro. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Eu trabalho com cirurgia bariátrica já tem quase 20 anos. Eu comecei em 2002. E, assim, eu sou apaixonado por essa área. Eu escolhi essa área porque eu vejo tanto que a gente pode ajudar as pessoas a melhorarem de saúde, a melhorarem de vida, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que o principal é a saúde, mas melhora muitas outras coisas paralelamente à saúde. Autoestima, né? Melhora relacionamento, melhora muita coisa. Lógico que quem segue a coisa direitinho, não é só a cirurgia. A cirurgia não faz milagre nenhum, a gente sabe muito bem disso. Você perguntou sobre essa questão de tem pessoas que não têm indicação de operar e pensam em engordar para fazer a cirurgia. Eu já oriento o contrário. Eu peço aos pacientes para emagrecer antes de operar, porque diminui o risco da cirurgia, a cirurgia fica mais tranquila, diminui a esteatose, que é a gordura no fígado, né? Uhum. Então, esse negócio, as pessoas falam assim, eu vou fazer uma despedida, eu vou comer, porque depois eu não vou poder comer mais. Isso é um engano, é um erro, porque com o tempo a pessoa vai comer de tudo, né? Lógico que no começo tem umas restrições, no primeiro mês Uhum. principalmente, a fase de Uhum. cicatrização do estômago, a gente vai devagar. A gente começa com 2 semanas da dieta mais líquida, 2 semanas pastosa, que seria tipo uma papinha de neném, um pirê, e até chegar Uhum. com 30 dias e voltar a alimentar normalmente. Mas com o tempo a pessoa vai comer de tudo. Só que em vez de comer 4, 5 pedaços de pizza, vai comer um pedaço de pizza e vai ficar satisfeito, porque o estômago está menor, os hormônios que dão fome na gente, a grelina, vai estar reduzida, né? Então tem todo um efeito metabólico também da cirurgia. Você trouxe um assunto muito, muito, muito importante quando a gente fala de despedida. E para o cérebro humano, para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, eles precisam entender uma coisa. O cérebro não gosta da restrição. Então, quando ele tem a sensação de uma perda, né, vou abrir mão desse alimento. Por isso que eu falo, o que sustenta um emagrecimento, por que tem gente que faz bariátrica e não engorda, ou tem gente que faz uma dieta e consegue emagrecer? Porque, na verdade, muda o que a gente chama de um passo antes. Enquanto não for trabalhada uma questão que vai além do comportamento, que é a questão do como eu me sinto com relação àquele alimento, porque tem outros agravantes nisso, e que pensamento eu tenho com relação àquele a abrir mão. Eu estou olhando aquele abrir mão como uma perda ou eu estou olhando aquilo como um ganho? E tudo isso está ligado, porque assim, tem uma teoria de um neurocientista muito interessante que é o Paul MacLean. Ele divide o cérebro em 3 partes. Então, muitas das pessoas têm a prisão, eu chamo de prisão, porque acham que o comportamento e a questão da força de vontade efetivamente define o sucesso dela, ou numa bariátrica, ou num emagrecimento via algum tipo de dieta. Mas não é. Porque a força de vontade ela é uma força finita, ela acaba. Se eu fico, literalmente, imagina assim, eu fico gastando ela com coisas e ela acaba. Então, e aí aquele meu comportamento, quando eu paro, quando eu me livro de uma dieta muito restritiva, eu tenho aquela falsa sensação de, ufa, agora eu posso. Então, quando você fala de despedida, isso é muito mais que as pessoas precisam entender psicológico do que efetivamente, vamos dizer assim, uma necessidade. E eu Sim. cuido de várias pessoas que falam assim, mas eu preciso de um chocolate todo dia. E aí, como a gente vai trabalhando, ela começa a entender quais são as reais necessidades vitais dela, falando, não, peraí, eu até gosto do chocolate, mas eu não preciso dele.
Então, Isso. assim, porque vem um estresse todo, né? Então, assim, é bastante importante que as pessoas tenham essa clareza que você trouxe da questão da despedida. Isso. Tem pessoas que têm uma falsa ideia que falam assim, já chegaram lá no meu consultório falando, ah, doutor, eu vim aqui porque eu não aguento mais fazer dieta, eu não aguento, eu não gosto de musculação, eu não gosto de academia, então eu vim aqui fazer cirurgia bariátrica porque vai resolver o meu problema. Eu falei assim, você pode ir Exato. embora. Não precisa, você não pode operar. Porque eu preciso que Exato. você faça uma dieta saudável, eu preciso que você faça atividade física, porque a cirurgia é só o começo, né? Se a pessoa não está disposta a mudar os hábitos de vida dela, não operem, não operem. Exato. E Gente, vocês vão preste se atenção. frustrar. Vocês estão ouvindo da boca de quem realiza o Não, eu vivo procedimento. disso, eu ganho dinheiro com isso, mas não operem. Né? Não opere. Eu não vou querer te operar. Eu gosto de operar a pessoa que chega lá no consultório e fala assim, doutor, eu cansei de ser gordo. Doutor, eu vou mudar minha vida. Eu preciso de um estímulo inicial, né, que é a cirurgia. Realmente é um estímulo inicial muito bom, mas eu quero mudar de vida. Ó, a Não Eliette está adianta... falando aqui, ó, fiz bariátrica, estou com reganho de peso e isso está me deixando frustrada. Tá vendo? E envergonhada. Por isso, porque assim, o que que acontece? O que precisa ser mudado, doutor, é um passo antes. Nesse caso da Eliette, eu vou ter um prazer imenso em te explicar no nível de detalhe por que isso está acontecendo com você. Porque enquanto não for mudado, porque as pessoas, igual eu falei, a força de vontade, se a força de vontade é uma força finita, e se não está pautado o meu emagrecimento na minha força de vontade, onde é que está então? Está no sistema reptiliano do cérebro. Como eu falei, como a cliente divide o cérebro em três. Aí tem a parte do sistema límbico, que é responsável pelas minhas emoções, e tem a parte do reptiliano, que sinto muito. Essa parte inconsciente e ilógica, vamos chamar assim, que é responsável pela minha parte alimentar. Então, por isso que muitas vezes eu não quero comer, mas alguma força maior, eu já escutei esse número, às vezes me manda ir comer. Também já. É, é isso que eu falo. Essa mudança dos hábitos é fundamental. Eu já tive pacientes que chegaram lá no consultório, tipo assim, vai a mãe e a filha. Aí a mãe Uhum. conversava a consulta inteira, a filha calada. Aí eu virei para a filha e falei, você quer operar? Ela falou, não, quem quer que eu opere é minha mãe. Eu falei, então acabou a consulta. Porque eu não vou te operar, você que precisa querer mudar a sua vida. Não adianta ninguém querer mudar por você, né? Isso Exato. aí é fundamental, fundamental. A pessoa tem que querer mudar, tem que estar cansada. A gente sabe que ser gordo é ruim, não é bom ser gordo. Sim, Não adianta ninguém sim. falar que está feliz gordo, porque é mentira. Eu É já fui gordinho na adolescência, sofri com isso e mudei. E hoje, Eu até tive hoje, cento e vinte e luto para cinco manter. quilos. E é isso. É isso. É É. isso. A gente fala com propriedade como ex-gordo. Então eu posso falar de gordo, porque eu fui gorda. Pronto. Eu também, eu O também. nosso alvará de soltura foi dado. É, exatamente. É diferente. E isso lá no consultório é bem visível. Os bons resultados são as pessoas que mudaram os hábitos de vida, as pessoas que fazem acompanhamento. Eu sou muito chato com relação a isso. Eu tenho pacientes, igual essa paciente falou aí do reganho de peso, às vezes fica com vergonha e não volta no médico. Exato. Aí é a hora de voltar. Aí que ela está precisando de ajuda. Né? A gente tem uma Exato. equipe Exato. multidisciplinar, né? A gente tem a obesidade, ela é uma doença multifatorial. Não é só porque a pessoa come muito ou come errado. Tem vários fatores envolvidos. Tem fatores genéticos, fatores psicológicos, fatores do meio ambiente. A vida hoje a vida é obesogênica. Por exemplo, não sou tão velho assim, eu brincava na rua, jogava futebol, andava de bicicleta. Hoje, se meus filhos fizerem isso, eles são assaltados, sequestrados, estuprados. Então, Exato. né, a vida mudou. Os hábitos de vida mudaram, os fast foods, os McDonald's da vida, a Uhum. alimentação é muito mais calórica e mais fácil. Então, a gente tem que adaptar e a gente tem que fazer esforço. Nada na vida é fácil, gente. Não tem nada de bombejada. Tudo você tem que fazer esforço. Você vai ter que, sim, fazer uma dieta melhor. Você vai, sim, ter que fazer atividade física. Senão, a sua cirurgia não vai dar certo. E aí tem uma coisa, até uma pessoa que perguntou na Kelly, se eu fiz cirurgia, fiz, Kelly, engordei de novo, só para te falar. Você teve Então eu reganho? sei, eu falo, eu ganhei 20 quilos. E aí, como é que você fez? E aí, por isso que eu falo, aí eu fui estudar neurociência. Porque enquanto eu não entendi o que estava acontecendo comigo, eu também tinha vergonha. Eu não conseguia literalmente falar sobre. Eu falava, não, é porque eu estou uma gordinha feliz. Mentira. Mentira, não existe. Mentira, mentira. As minhas roupas que eu tinha de magrinha quando eu tinha feito a cirurgia não me serviam mais. E aí eu comecei a ter dificuldade de novo para calçar salto alto. Mulher vaidosa.
Claro. E aí eu olhava um salto e falava, poxa, e agora, né? Não posso de novo? Por isso que eu falei que essa questão da capacidade cognitiva. E as pessoas, por exemplo, eu me sentia uma burra, porque eu engordei de novo, eu ia cortar mais o quê? E aí, literalmente, o que eu fui trabalhar? Eu falei, peraí, tem alguma coisa além disso. Tem alguma coisa além disso. Então, essa é uma ação inconsciente, mas que viva a neuroplasticidade, que viva o estudo do cérebro dos últimos 50 anos, a gente consegue, é como se fosse a grosso modo, remoldar isso. Então eu consigo entender o que me leva a comer, as verdades que eu me conto, porque eu sempre me conto alguma coisa, tipo, ah, hoje pode, ah, hoje é sábado, ah, hoje é não sei o quê, hoje é aniversário de fulano, ah, só um pedacinho não satisfaz. Tem uma série de coisas, uma série de Sim. coisas. E aí, enquanto essa voz, ela não é trabalhada, ela não é cuidada, sinto muito, você vai engordar de novo. Você vai fazer dieta, vai fazer cirurgia, vai fazer não sei o quê, vai fazer um cacete a quatro. Não Não vai vai engordar adiantar. de novo, não vai Exatamente. adiantar. É igual essas dietas muito restritas aí da moda, né? Que tem várias. Exato. A pessoa faz por um tempo e depois ela não consegue fazer mais. Isso aí não adianta, gente. Isso aí tem que mudar a cabeça. A pessoa tem que mudar a cabeça. Senão não vai dar certo. Se ela não botar na cabeça que ela vai precisar mudar os hábitos de vida dela, não adianta operar. Infelizmente, não adianta. Eu tenho pacientes vários que aparecem lá no meu consultório. A maioria das vezes não operou comigo, mas vai lá porque está reganhando peso. Às vezes engordou tudo de novo. Aí a pessoa fala assim, eu vim aqui para o senhor me reoperar. Aí eu falei, calma lá. Vamos ver primeiro como está a sua cirurgia. Eu vejo, faço exames, endoscopia, raio-x com contraste, tal. A cirurgia está perfeita. Então não tem o que mexer, mas a pessoa quer reoperar. Outro dia uma brigou comigo, falou, não, eu vou embora e vou procurar outra. Eu falei, fica à vontade, eu não vou te reoperar. Sim. A cirurgia está perfeita, não tem o que eu mexer na sua cirurgia. E eu ganho a vida com isso, né? Mas eu falei com ela, expliquei para ela, falei, se você fosse minha irmã, se você fosse a minha família, eu nunca te reoperaria. Mas ela preferiu ir para outro E médico. é isso, mas isso acontece demais. Isso também acontece com as pessoas que me procuram querendo emagrecer e eu falo assim: ah, você vai me dar dieta? Eu falo: não, dieta não funciona. Você sabe o que você tem que comer. Você É. sabe o que é bom para a saúde. Não tô Ah, aqui para sim. te Hoje em ensinar dia, isso. com Eu o tô aqui acesso às para, informações, como eu brinco, para operar a sua cabeça. é. Porque hoje em dia você opera o estômago e eu opero a cabeça. Exatamente, é o que eu falo todo dia. A minha parte é só estômago, eu não consigo, eu ainda não aprendi a operar cérebro. O dia que eu aprender, aí sim. Não, e é uma cirurgia maravilhosa, porque você vê a pessoa fala assim, literalmente se libertando, fala assim: mas eu não preciso disso. E aí, E aí é a gente vê impressionante. tanto bom resultado, né? Que a gente fala assim, as pessoas que aderem ao tratamento mesmo, que fazem acompanhamento, que fazem atividade física, que seguem uma dieta mais saudável na medida do possível, gente. Não é nada Sim. impossível. Uma cervejinha de vez em quando no final de semana, um docinho uma vez ou outra, com moderação, não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum. Nenhum, Mas quem nenhum. adere, dá certo. Não, e falam pra mim assim: ah, mas então você. Brincam, né? Você deve comer folha. Você é tão magra, deve comer folha de alface e peito de frango. Eu falei: ó, diga-se de passagem que eu não sou uma lagarta e não gosto de peito de frango, só pra avisar. Exatamente. As pessoas confundem uma dieta nutricional, equilibrada, no sentido. Não estou falando de neurose, não, gente. As pessoas, né? Ó, a gente tem 40 pessoas passando aqui na live agora. Gente, pelo amor de Deus, para de procurar a dieta restritiva. Isso. Para de procurar soluções externas no sentido de que, agora eu vou operar de novo, porque, como o doutor falou, não é isso, sabe? Precisa ser cuidado um passo antes, né? E uma das coisas não foi à toa que eu convidei o Dr. Marcos, porque quando ele falou para mim assim, eu olho para o ser humano, eu olho para o indivíduo. Eu falei, opa, tem um trem diferente aí. Porque A nossa busca lá na clínica é exatamente essa. Eu acho que o nosso resultado é diferente por causa disso. Nossa consulta é muito individualizada. Tanto a minha quanto a da Priscila, que é minha nutricionista. A gente senta com o paciente, às vezes a Priscila demora 1 hora com o paciente. Ela vai ver os hábitos alimentares, ela vai ver os horários e vai adaptar a dieta de acordo com cada pessoa. Não adianta você fazer uma receita de bolo igual para todo mundo, que a pessoa não vai seguir. Uma vez eu fui na nutricionista, ela falou assim, Tomás, você vai tomar um suco de couve batido no liquidificador às 4 horas da tarde. Eu falei, tá bom, lá no hospital você vai arrumar couve no liquidificador para mim aonde? Eu não vou fazer isso nunca. Ela nem perguntou como é que era a minha rotina, entendeu? E essa coisa do individual, Marcos, é que as pessoas precisam entender. Somos indivíduos únicos. Únicos. Exatamente. O que de fato, literalmente, alguém está pedindo, Fátima, pedindo, me responde, me responde. Repete aí para nós a pergunta, Fátima. Repete. Posso marcar uma consulta só para avaliar? Claro. Está falando para avaliar a cirurgia, Fátima, com o doutor?
Com nós dois, pode marcar. Realmente isso é verdade. É verdade, porque um completa o outro, é verdade. É. Muito bem, muito bem. E aí, assim, a gente vê, literalmente, como a gente já falou, né? A cirurgia bariátrica não é uma solução final, ela é um baita passo inicial, ela salva vidas, Exatamente. literalmente. Ela salva o cara Salve. que está hipertenso, o cara que está com a diabetes lá na Conchinchina. Isso é impressionante, E tanto que melhora rápido. é Impressionante. impressionante. Quando eu operei, eu estava com princípios de diabetes. Uhum. Eu saí, quando eu fiz bonitinho a minha recuperação, voltei, não tinha mais nada. Não E tinha é uma mais doença nada. horrível, né? Imagina você ficar diabético. É uma doença Não, eu horrível. tenho, eu chamo de elo fraco, né? O que é elo fraco? Quando a gente fala de genética, de hereditariedade, por exemplo, o meu elo fraco é a diabetes, porque a minha família tem históricos de diabetes, né? E Sim. aí é o que eu Mais um falo, risco. mais um risco. Só que é aquele negócio, é o que a gente prega e as pessoas precisam entender. Genética não é mais, ou hereditariedade, né? Não é mais muleta de nada. Nada. De nada. A gente pode mudar isso, né? Através da epigenética. Então, assim, se você fala assim, eu não emagreço por causa da minha tireoide, eu não emagreço porque não sei o que lá, eu não emagreço porque meu pai é gordinho, eu não emagreço. Cara, sinto muito, essa sua afirmação não cola mais. E espero que não cole nem para quem está assistindo mais. Porque hoje o convite da live é justamente para gerar liberdade. Uma das coisas que eu mais prego, porque foi o que eu adquiri, imagina, olha, as comorbidades que eu tinha com relação ao exercício físico, então, não consegui, 125 quilos, eu me sentia fadigada de falar. Sentar, como eu estou sentada aqui, sentada numa cadeira, eu cansava sentada, Pois é. porque rolava uma pressão aqui dentro e eu literalmente não conseguia respirar direito. Respirar e falar não eram as duas coisas que dava para fazer ao mesmo tempo. Tem uma Então, paciente que já mandou 2 vezes a pergunta, vou até, senão a gente esquece. Ela falou que está com apetite, ela já operou há pouco tempo, está com apetite só para doce e não consegue comer nada salgado. Isso aí é a sua cabeça. Porque você tem que mudar isso. Você não pode comer doce. A gente tem que saber o nosso limite. Você não pode comer doce nessa fase que você está, senão a sua cirurgia não vai dar certo. Então você precisa de um apoio psicológico, você precisa voltar na sua nutricionista, né? Porque você se o precisa doce de está ajuda. descendo, o salgado também desce. Isso aí é a sua cabeça, não é um problema da cirurgia. Se você não tivesse conseguindo comer nada, a gente teria que rever a sua cirurgia, fazer uma endoscopia, ver se tem algum fator obstrutivo, uma estenose, alguma coisa assim. Mas se você consegue comer o doce, o problema está na sua cabeça. Aqui a Kelly está perguntando quanto tempo eu tenho de operada. 12 anos. 12? 12. Cara. 12 anos. E na minha época, eu falo assim, as gordinhas era bem cruel na minha época, porque há 12 anos, quando se fala desse modelo plus size, por exemplo, que tem várias roupas bonitas para vestir, hoje em dia tem roupa para gordo e tem Naquela roupa época não muito tinha isso bonita. não, né? Não tinha, não. Tem uma calça que, inclusive, ela tá no meu WhatsApp, fica a minha calça, é uma calça gigantona, e eu dentro da calça. Aí as pessoas perguntam, essa calça é sua mesmo? Eu falo, esse aqui é o caminho que eu nunca mais vou retornar. Esse caminho aqui eu sei onde ele dá. Então, Aí, a Priscila, que é a nossa aí. nutricionista, até está ajudando na resposta da Cleide. Aí, Priscila, aproveita a Priscila que ela está online com a gente aí também. Aí, ó, que E ela é delícia. especialista em bariátrica, ela é fera. Aí, show de bola, que delícia. Ajuda a gente aí que eu não tô dando conta dos comentários. Quanto tempo leva para cicatrizar o estômago após a cirurgia? A doutora Ana A está fase perguntando. principal de cicatrização do estômago é os primeiros 30 dias, são os primeiros 30 dias. Então, por isso que a gente tem um cuidado maior com a alimentação nesse período, onde você não deve forçar aquela linha que foi grampeada e foi cortada para não ter o problema que muita gente morre de medo, que é a tal da fístula, que é o vazamento no lugar do corte do grampeamento do estômago. Então, seguir a dieta da nutricionista, principalmente no primeiro mês, é fundamental, mas é lógico que deve ser seguida ao resto da vida, deve fazer acompanhamento para o resto da vida. Isso que faz a cirurgia dar certo, gente. Não adianta só operar e sumir do consultório. Isso aí não adianta. Não adianta. Tem que cuidar o pós. Eu costumo dizer que imagina assim, aí você me corrige se eu estiver errada, tá, doutor? Fica muito à vontade mesmo. Não, Eu imagino assim, a cirurgia bariátrica, eu estou com vários problemas. Fiz uma cirurgia. Ela, na verdade, ela é aquele pontapé inicial do jogo de exato. futebol. Sim. Ou seja, faltava em mim o movimento, o impulso de chutar a bola, e aí eu vou lá e chutei a bola. Isso. É aquele Eu pontapé. falo exatamente Agora, isso. todo o resto tá aqui.
E aí eu preciso mudar e eu preciso trabalhar esse meu comportamento, mas antes do comportamento eu preciso trabalhar como eu me sinto com relação a uma série de fatores. Ninguém engorda porque come. Quando eu falo isso, eu falo assim, claro que come. Não, mas ninguém engorda. A justificativa porque come é o que engorda. Porque fome física não engorda. Você está com fome física, você não engorda. Agora, o diabo da fome emocional, essa daí é o que lasca com a vida de um monte de gente. É É isso verdade. que as Então, às pessoas vezes, precisam... desconta muitas coisas na comida, né? Exato. E às vezes, na maioria das vezes, sem estar com fome. A Né? maioria das vezes, a É. maioria das vezes. Sem tá com... Uma outra coisa que falaram também, assim, perguntaram, né, para mim, para quem que realmente é indicado? A cirurgia? É. Então, olha só, as indicações é o seguinte, a pessoa tem que já ter tentado emagrecer de todas as formas. Então, não adianta chegar no consultório e falar assim, doutor, eu nunca fiz regime, mas eu vim cá, eu quero operar. Não vai operar, tá? Tem que ter tentado emagrecer de todas as formas, já feito dieta, já tomado remédio, já feito exercício. Aí, não, os outros tratamentos clínicos falharam. Então, você é um candidato. Você tem que ter o IMC, que a gente fala, o índice de massa corporal, acima de 40. Então, é uma fórmula, o peso dividido pela altura ao quadrado. Se der mais do que 40, é indicação. Ou então, se der mais de 35 e a pessoa já começar a ter aquelas doenças que acompanham a obesidade. Uma hipertensão, um diabetes, uma apneia do sono, um problema de joelho ou de coluna por causa do peso, certo? Então, isso chama comorbidades. A obesidade, gente, assim, tem gente que fala assim, eu sou gordinho, mas sou feliz. Tá bom, mas a obesidade vai trazer outros problemas para a sua saúde. Vai trazer uma pressão alta daqui a um tempo, principalmente com o passar da idade, né? Um diabetes, uma apneia do sono, um problema de joelho, um problema de coluna. Então, a obesidade é uma doença que mata mais do que muitas outras doenças que vocês imaginam aí. Tá? É uma doença crônica e cujo tratamento é para o resto da vida. Se você tem pressão alta, se você tem hipotiroidismo, você não trata pro resto da vida? A obesidade é a mesma coisa. Não, e o pós, assim, é igual eu falo, eu tomo todos os suplementos, tem uma caixinha, literalmente. Claro, literalmente. Se eu não cuidar, não tem jeito. Exatamente. O povo pergunta, mas eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida? É muito melhor você tomar um polivitamínico do que você tomar um remédio pro diabetes. E, na verdade, doutor, vamos combinar, né? Aqui no Brasil é que existe essa cultura. Quando você vai para o exterior, até o valor de um polivitamínico é completamente diferente. Não, inclusive, gente, polivitamínico não tem problema nenhum. Eu tenho uma vida estressante, dou plantão à noite, durmo um pouco, eu tomo polivitamínico também, qualquer problema. Não tem problema nenhum. Nenhum. Vamos voltar aqui, que alguém perguntou aqui, infelizmente, a nutricionista Loriane. Nutribariátrica, aqui, ó. Infelizmente, os pacientes se sentem ótimos após o operatório no primeiro ano e acabam abandonando. Infelizmente, isso acontece. Então... Só que eles não abandonam a história. O que é a história? A historinha que eles se contam aqui que leva eles a comer. Mas eu acho que não é só culpa do paciente. Eu acho que isso é culpa das equipes também. Muita gente libera o paciente, dá alta para o paciente com 1 ano, entendeu? Ou não faz acompanhamento. Eu vejo muito isso. Eu tenho muitos pacientes de outros serviços que vieram fazer acompanhamento com a gente porque não tiveram acompanhamento. Então, hoje é extremamente necessário. Essa é a nossa função hoje, entendeu? Espalhar isso para as pessoas, que o acompanhamento é fundamental. Porque é isso que faz dar certo. Quando eu comecei a fazer cirurgia bariátrica, a gente era sozinho, cirurgião e pronto. Cirurgião é assim, cirurgião geralmente não tem outros profissionais associados, é uma equipe cirúrgica, a gente gosta de operar, ficar no bloco cirúrgico. Só que eu vi que se eu só operasse, eu não ia ter sucesso, meus resultados iam ser ruins. E aí eu montei uma equipe lá no nosso consultório, eu tenho fonoaudiólogo, eu tenho nutricionista, eu tenho psicólogo, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho todo mundo lá junto comigo, porque eu sei que a doença não é só operar e diminuir o estômago. Eu preciso tratar a cabeça, eu preciso tratar a alimentação, eu preciso de exercício físico. Eu tenho o único personal de Minas Gerais especialista em bariátrica, entendeu? Ai, que máximo. Então, e é o que eu falo, né? É cuidar de forma sistêmica. É entender que o indivíduo, ele é simples e complexo ao mesmo tempo. Exatamente. Porque, beleza, eu vou lá, corto o estômago, entre aspas, para muita gente pensa assim, resolvido o problema, né? Não, não está resolvido o problema. É isso que as pessoas precisam entender. É o que a gente falou do jogo de futebol. Imagina assim, deu o pontapé inicial na bola. O resto também precisa ser olhado. Tem alguém perguntando aqui, quanto tempo após a cirurgia... no caso para mim, Eliette, quanto tempo eu comecei a ganhar peso? 2 anos. 2 anos. O primeiro ano eu fui muito regrada. No segundo ano, aí eu achei que os meus problemas acabaram-se. Tipo o seu Creyson. E aí você parou de fazer problemas acompanhamento. Você parou de fazer acompanhamento.
mudei de cidade. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Uhum. Minha família é de lá, todo mundo é de lá. Hoje, atualmente, eu moro em Brasília, né? Sim. Clinico em Brasília, tudo meu aqui em Brasília. E quando eu me mudei para cá, meu cirurgião, né, ficou no Rio. E aí Sim. eu vim para Brasília e falei, mas eu já tô bem, tá tudo certo. Deu tudo certo, né? Inocente, Foi pegadinha do malandro, inocente, pegadinha do malandro. é. Não é tão certo, não deu tão certo assim. Porque senão eu não teria ganhado peso. Então, assim, o que que acontece? Não deu, foi a cirurgia que foi o problema? Foi o doutor Jamel que foi o problema? Não, ele foi fantástico. Assim como o doutor Marcos virou para mim e falou assim, cirurgia não resolve problema de ninguém. Categórico assim. E eu adorei isso. Eu falei, foi isso que meu cirurgião falou para mim? Eles me chamam aqui de doutor sincero, sabe? Eu prestei atenção em todas as outras coisas que ele falou, menos nisso. Por isso que eu tô te falando. Aqui o povo me chama de doutor sincero, porque eu falo na lata e falo mesmo. E aí eles morrem de medo de mim, porque eu vou chegar lá no doutor Márcio, ele vai falar que eu não estou fazendo atividade física e eu fico no pé, porque eu sei que é assim que funciona. Então, muita gente fala assim, doutor, eu não dou conta de fazer atividade física. Eu falo, tudo bem. Depois que você operar, no primeiro mês, você vai perder 10% do seu peso. Então, uma pessoa de 100 quilos vai perder 10 quilos. Vai começar a melhorar para você fazer atividade física. Eu preciso que você faça atividade física. Inclusive, mandaram uma pergunta aí sobre isso. Se a flacidez resolve com exercício. Então, muitas vezes, se você for, à medida que for emagrecendo, for fazendo atividade física regular, com acompanhamento, intensa, eu tenho vários pacientes que não precisaram de plástico. Então, quem faz direitinho, o resultado é muito bom, gente. E, gente, vamos combinar. Se você também cuida da alimentação, até essa questão também. Imagina só, você associa um exercício físico, uma alimentação nutritiva para dar essa questão do colágeno, para dar essa melhorada. Fundamental, não. E a perda de peso. Gente, o resultado é, assim, indiscutível. Indiscutível. Se o pessoal sair dessa live aqui com a palavra acompanhamento na cabeça, eu já estou satisfeito. Porque é isso que faz dar certo, né? É isso que faz dar certo. Acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, acompanhamento de atividade física e acompanhamento com cirurgião. Pelo menos isso. É isso aí. Porque aí se faz o acompanhamento, vai receber todas as orientações. E eu falo o seguinte, sabe, Marcos? Assim, para a gente construir a liberdade, a qualidade de vida que a gente precisa, a gente tem que ter uma coisinha chamada informação. E informação não é populismo. É isso que as pessoas precisam ter clareza. O que é populismo? Porque a minha sogra, a minha cunhada, a tia do... Aí eu sempre pergunto assim, ela é cirurgiã? Ou ela é doutora em quê? Não, todo mundo entende da palpite bariátrica. Não, mas é porque ela fez a bariátrica. Falei, ok, passou por... E? Exatamente. Isso é um grande problema na cirurgia bariátrica. Todo mundo acha que entende da palpite, todo mundo é nutricionista, né? Todo mundo é cirurgião, mas ninguém sabe nada. É igual no meu caso. Quando a gente fala, por exemplo, de estudo do cérebro, de comportamento, de sistema límbico, fala, peraí, mas e aí? É cada um no seu quadrado e tá tudo certo. E é por isso que a gente falou, né, Marcos, a questão sistêmica. Ou seja, eu cuido eu te dou a mão, literalmente, dou a mão, falo assim, conta pra mim o que eu preciso, o que você cuidou aí que eu vou cuidar do lado de cá. Porque ele foi lá e falou assim, cortei o estômago, né? Vamos fazer a grosso modo. Cortei o estômago. Beleza. Esse cara agora que compulsionava, que descontava as emoções nele comendo, eu preciso cuidar dele. Eu preciso cuidar da parte emocional dele, porque se ele tentar comer, ele morre. É assim, ele morre se ele comer. Tô mentindo? Não, eles estão te perguntando aqui o que você fez para mudar esse quadro de reganho de peso. Como que você conseguiu perder o peso depois? Trabalhando o cérebro reptiliano. Não tem outra solução. É isso aí. Trabalhando o cérebro reptiliano. E o cérebro reptiliano, ele é ilógico. O que é ilógico? Vou dar um exemplo de quem compulsiona. Poxa, quero emagrecer. Fiz a cirurgia, sei quais são, tenho todas as orientações, minha nutri é fantástica, meu cirurgião é incrível, mas tem uma força maior em mim que faz com que eu coma doce. Alguém deu o exemplo do doce aqui. Só consigo comer doce. Essa pessoa precisa de ajuda. Porque instalado lá no reptiliano dela tem alguma historinha. Eu chamo sempre de historinha, porque no fundo é isso. Tem uma historinha que faz com que ela sinta algo e ela tenha aquele determinado comportamento. É isso que acontece. E é por isso que se come o que se come do jeito que se come. E aí pergunta pra mim, não, mas você é neurótica com a alimentação? Não, eu como pizza. Aí fala, mas como é que você come a pizza? E quanto tempo você come pizza? Todo dia, toda semana? Gente, ninguém que quer ter uma vida saudável come pizza toda semana. Isso é uma realidade.
pessoas precisam ter essa clareza, sabe, doutor? De que não é a folha de alface e o peito de frango. É uma vida, como eu sempre falo, uma vida normal, uma vida comum. Comum de escolhas, um prato mais colorido, comum de um bom relacionamento, comum de como um todo. É aí que a coisa melhora. É assim que eu perdi peso. Cuidando das histórias que eu me contava, das Resolvendo seus problemas, né? justificativas. Resolvendo seus problemas internos. Exatamente. Ao invés de eu costumo dar sempre um exemplo assim, imagine que aqui tem um porquê e aqui tem onde eu quero chegar, né? Tem o meu como. Se eu, humanamente, estou olhando para cá para o porquê, eu não tenho capacidade de olhar para dois lados ao mesmo tempo. Eu estou olhando para baixo. O que está aqui em cima eu não estou vendo. E esse é o grande problema. É esse desajuste emocional que acontece com as pessoas. E aí, por isso que algumas pessoas, ao invés de... eu não compulsiono com comida. E isso eu conheci um caso. Pessoa compulsionando com compras. Então tem que tomar cuidado. Tem que cuidar. Tem que ser uma coisa sistêmica. Isso Então, até é legal assim, a gente falar um pouquinho. As compulsões às vezes mudam, né? Então, por exemplo, a pessoa que comia demais por compulsão, depois passa a beber muito. A gente sabe que existe caso. Eu tenho um amigo de infância que eu operei e hoje ele bebe todo dia. Eu já conversei várias vezes com ele, já tentei que ele fosse um psiquiatra, um psicólogo, ele não vai. Mas ele precisa ir. Precisa ir porque a compulsão dele mudou, porque como ele não aguenta comer quantidade de bebida, o líquido passa bem, ele começa a beber e vai bebendo o dia inteiro. Ou seja, Então, ele vai continuar doente. vai continuar doente e vai voltar a ficar gordo. Ou seja, A bebida olha é que muito calórica, né? incrível. Exatamente. E olha que incrível. Não falta informação, ele é seu amigo. Meu amigo pessoal. Ou seja, adianta falar que hoje quem volta a engordar, vamos resolver a parte de neocórtex, a capacidade pensante. Não adianta, não adianta. Sinto muito, não resolve. Precisa mexer lá no sistema límbico, porque o neocórtex não manda lá na parte do reptiliano, não manda, infelizmente. Queria que existisse um pozinho do pirim-pim-pim, para que ninguém passasse por essas histórias, né, que a gente sabe que tem muito sofrimento envolvido, né, doutor? Teve gente perguntando também se a gente atende online, eu atendo online, tem pacientes do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Europa. A Priscila também, nossa nutricionista, se perguntaram, ela também está atendendo online. O Conselho Regional de Nutrição, durante essa epidemia, liberou o atendimento online, então a Priscila também está atendendo, então ela faz acompanhamento nutricional online. Às vezes a pessoa da casa dela, hoje não tem mais desculpa, né? Exatamente. Celular, chega, né? Não tem, né? É isso aí, chega de desculpa. Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos abrir um pouquinho aqui, porque os problemas que tratar toda a equipe pela Unimed, infelizmente não tem como alguém responder. Como que é? Para quem quer tratar com toda a equipe pela Unimed, não tem como, porque não atende Unimed? Eu atendo Unimed, mas os profissionais da minha equipe não atendem. Nutricionistas, psicólogos não atendem Unimed porque a consulta da Unimed para o nutricionista é R$16, ela vai ficar 1 hora na consulta, não paga nem o funcionamento dela. Né? Isso é verdade, isso é verdade. E isso no nosso país isso é uma vergonha. Infelizmente é assim. No nosso país isso é uma vergonha. Tudo com a equipe de vocês, doutor Marcos, equipe completa. Alguém mandou vários coraçõezinhos, deixa eu ver se eu deixei alguém com dúvida para trás aqui. Você perguntou quanto tempo pode fazer abdominal depois da cirurgia. Isso aí vai do protocolo de cada equipe, gente. Eu libero caminhada na rua com 1 semana, tá? E libero musculação com 30 dias. Inclusive abdominal. Inclusive, isso que eu ia perguntar, inclusive abdominal. E abdominal, se a cirurgia for por vídeo, 30 dias. Se a cirurgia for aberta, com corte grande, né, que a gente faz no SUS, no SUS, infelizmente, a gente ainda não faz vídeo, por questões financeiras do nosso país. Então, quando é aberta, com corte grande, 60 dias. Quando é por vídeo, 30 dias. Aqui, Pri Kaká, quanto tempo depois você engordou da cirurgia? 2 anos. 2 anos. E os gatilhos, como fazer? Precisa trabalhar reptiliano para entender os gatilhos. Porque, imagine assim, eu tô com uma dor no braço, ok? Aí alguém vem me dar um xarope. Não vai resolver minha dor no braço. Então a questão dos gatilhos também é assim. Não existe um remédio igualzinho para todo mundo para gatilho. O gatilho do fulano é do ciclano é outro, o meu foi outro, porque tá ligado com a base na nossa história. História de vida mesmo. História de vida. Exatamente. E vem naquele negócio que a gente falou no começo hoje. A pessoa
Tem que querer mudar, né? Não adianta ninguém querer fazer por você, ninguém querer, você deve operar. Não, você tem que querer. Eu adoro quando o paciente chega lá no meu consultório e fala, doutor, eu cansei de ser gordo, o que você falar eu vou fazer. Aí eu falo assim, então Que vai dar lindo. certo. Aí vai dar certo. Opa, esse aí. É. Alguém está perguntando aqui sobre avaliação online. Eu acho que deve ser para você, se você faz avaliação online. Eu faço consulta online e oriento, inclusive, quais são os exames que a pessoa tem que fazer antes da cirurgia online. Por exemplo, a pessoa mora nos Estados Unidos, ela às vezes vem para operar comigo já com todos os exames prontos, e aí nós vamos ter uma consulta presencial antes da cirurgia. Ela tem que ficar aqui no Brasil, por exemplo, eu peço para ficar pelo menos 15 dias e depois pode voltar a viajar e tudo. Mas a gente tem pacientes do Brasil inteiro, do mundo inteiro, graças a Deus. Eu costumo dizer que é uma ferramenta fenomenal, porque a gente também vai afinando o corpo e mente, tudo nosso é online. Todos os atendimentos. Porque... A gente está perguntando sobre atividade física depois de 30 dias. Eu falei que eu libero qualquer atividade física. Eu libero luta, eu libero abdominal, eu libero qualquer coisa. Tech Fit, eu não sei nem o que é, para falar a verdade. Não sei nem o que é Tech Fit. Não. Eu libero, tá liberado. Tem tanto nome hoje, ó. Tem que se mexer de um jeito. Se mexer, não pode ficar parado. Exatamente. Muito bem, gente. Alguém tem mais alguma pergunta que a gente... Doutor, antes de alguém fazer alguma pergunta, eu quero te agradecer profundamente por vir esclarecer, porque nada melhor do que ouvir da boca de alguém que tem competência para tal. Né? Vamos dizer assim, cada um no seu quadrado, isso daí não é da minha competência, né? A questão da cirurgia e falar sobre. Então, assim, de verdade... Quantas vezes você quiser, porque eu adoro que delícia. Assunto. Eu amo o que eu faço. Quando a pessoa... Eu fico emocionado. Hoje as pessoas, todo dia, né, mandam relatos. Hoje teve uma que eu até postei no Instagram, que tanto que a vida dela mudou depois de 6 meses. Eles contam pra gente, choram e mandam foto. É a melhor coisa do mundo. Você saber que a sua profissão está ajudando as pessoas, tá doido. Não tem preço, não. Tem não. Eu sei disso. Eu me emociono do lado de cá, porque veio, por exemplo, o Bruno, que estava aqui, que era um pós-bariátrico, que estava ganhando peso, ele não saía de casa mais. Sabe? Tá vendo? Ele não saía de casa mais. Muda a vida então, assim, das pessoas, a gente ajuda, né? Na verdade, a pessoa que muda. A gente ajuda. Né? Exato. Dá um empurrãozinho. A gente cutuca o bichinho que fica lá dentro. A gente dá aquele empurrãozinho. Doutor, muito obrigada. Obrigada a cada um de vocês que esteve aqui, que contribuiu, que tirou sua dúvida. Fiquem muito à vontade. A gente, né, pode tirar várias dúvidas no privado, do jeito que vocês quiserem. O que não dá é para as pessoas viverem presas em uma condição que incomoda. Entenda isso. Você não é obrigado. Você tem que ficar assim. Você tem que se acostumar assim. Isso é mentira. Mentira. Você pode mudar o que você quiser na sua vida. Você decide o seu futuro. Você que manda na sua vida. Exato. Né? Só basta querer. Ter força de vontade e contar com pessoas que querem te ajudar. Procure uma equipe boa, converse com outros pacientes, veja se o seu médico faz acompanhamento, se tem uma equipe multidisciplinar, se tem quem vai te ajudar na parte psicológica também. Não é isso, Aline? Exatamente, doutor. Se você quiser, vai dar certo. Vai dar certo e a gente é muito empolgado com isso. Eu muito mesmo. Eu aqui, não é à toa que aqui, são 9h40, eu tenho uma filha de 1 ano e meio. Ela é fogueta. Minha mulher tá querendo me bater aqui. Sexta-feira é a única vez que eu posso ver a minha mulher. Então vamos encerrar, gente, antes que o doutor apareça no consultório de olho roxo. Olho roxo. Muito obrigada, minha gratidão, viu? De verdade. Obrigada mesmo. Gente, obrigado a todos, foi um prazer. E quem quiser mandar pergunta, a gente está lá no Instagram, a gente responde todo mundo. Nunca ninguém ficou sem resposta no meu Instagram. E a Priscila também está disponível, pode mandar perguntas nutricionais, podem fazer consulta online, a gente está às ordens de vocês. Tá? Uma ótima noite, um ótimo final de semana para todo mundo. Muito obrigado, Aline. Obrigada a você, doutor. Obrigada mesmo. Um beijo para vocês, gente. Boa noite. Tchau, tchau.